Esse assunto é um pouco delicado, mas a gente tem que abordar, né? Os sinais evidentes da morte, né? Então, aqui já é a parte que a gente fala. Quando um indivíduo morre, né? Se faz essa pergunta. Quando é que esse indivíduo morreu, né? Talvez seja mais sensato caracterizar a morte pelo somatório de todos os fenômenos. Então, quando a gente diz esse indivíduo está morto, né? A gente não pode levar só um fenômeno que aconteceu. Aí é uma somatória de todos os fenômenos, né? Então, a gente tem que ver a perca da consciência desse paciente, que ele vai começar a perder mesmo, ele vai ficar inconsciente, porque isso é uma das características. Né? A ausência total de movimentos, né? Parada cardiorrespiratória, né? Sem possibilidade de ressuscitação, né? Perda da ação flexiva e de estímulos. A gente faz estímulo doloroso e ele não responde. A parada de funções cerebrais, porque não tem como se viver sem nosso cérebro, né? O coração pode estar batendo, mas se morreu, né? Se morreu a parte cerebral, morreu o nosso corpo, né? Pupilas dilatadas, né? As midríases é uma das características também, né? É um dos fenômenos que a gente identifica o paciente que veio a óbito, né? Então, são N fatores, né? E N fenômenos que a gente vai avaliar do paciente, né? A gente não pode usar esses fenômenos isolados para identificar, né? Não é algo correto, né? A gente tem que avaliar como um todo, mas pode ser que um deles te leva, né, a confirmar essa morte, né? Por exemplo, a parada de funções cerebrais, né, é um fator isoladamente, né, que se te diz fundamentalmente que o paciente veio a óbito, né? E a gente espera análise, mesmo assim a gente espera análise dos neurologistas, né? Porque tem que ter análise de 3 médicos para detectar a morte cerebral, né? 2 médicos generalistas e 1 médico neurologista, né? Então esse é um tipo de morte, né? E também, né? Como é que a gente vai lidar com esse paciente após a morte, né? A gente também tem que avaliar isso, né? Será que ele é um doador? Será que a família vai doar algo, né? Será que algo dele vai servir como transplante, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com esse paciente, né? Então a gente tem que avaliar todos, analisar todos os... professora. Oi. Eu já ia perguntar mesmo. O termo, a gente usa também a tanatologia. Não sei se vocês já ouviram falar. É o ramo da patologia que estuda a morte, né? Então, existe sim um ramo da patologia que estuda a morte, né? Lembra os exames que descobrem qual foi a causa da morte, tudo, né? Então, a morte também, ela existe a morte aparente, né? Que é aquela morte, aquele termo usado quando se usa morte aparente, denomina-se aplicação ao corpo, né? Aquele que parece que o paciente está morto, mas ele tem condições de ser reanimado. Por exemplo, o paciente chega, né? Que não está desorientado, está inconsciente, não responde a comandos, mas ele está vivo, né? Então, sofreu um trauma, né? As pupilas se dilataram, mas a gente sabe, né? Outro tipo de morte aparente é quando tem esse paciente com coma, né? Ele coma, a gente observa que parece uma morte aparente, porque está parecendo que o paciente está morto, né? E a gente classifica como morte aparente. Também, né, a gente tem a classificação de alterações cadávéricas, né? Que as cadavéricas, né?
as alterações que ocorrem com a constatação da sua morte. Então, existe no nosso corpo, né, algo que te traz alterações quando a pessoa vem a óbito. E são alterações que tem como classificá-los também, né? Fisiologicamente, a gente tem algumas alterações que pode ser, né, aumentada ou diminuída decorrente do ambiente, né? Por exemplo, depende do ambiente, é quente ou é frio, né? Depende também se foi um acidente acidental, se foi um acidente natural, né? Então, essas alterações, elas podem ser promovidas. Um exemplo disso é um infarto, né? Algumas pessoas, a maioria, quando morre de um infarto fulminante, né, elas tendem a sangrar pela boca, nariz, né? E aí é uma das características de alterações, né? E aí tem outros tipos de alterações, como as pupilas, né? Quando se tem uma morte cerebral, a gente vê que tem, né, a midriática da pupila, né? As pupilas dilatam, né? Então, existem alterações que te dão índices dessa morte, né? Algor mortis, né? Que a gente chama, é o frio da morte. É o resfriamento do corpo em função da parada de processo metabólico. Então, quando a pessoa morre, ela tende a ficar fria, com a pele fria. Vocês podem perceber, né? A temperatura. Mas por que acontece isso, né? O frio da morte. Porque não vai ter um processo metabólico, não vai ter aquela circulação do sangue, né? Parou. Se parou de circular, a gente vê o resfriamento do corpo. Então, o corpo não tem mais aquela corrente que mantém calor, né? Que é a fonte energética do corpo, né? Livor mortis, né? As manchas catavéricas, né? Que aparecem no corpo do paciente morto, né? Então, começa a aparecer inicialmente aquelas manchas rosadas na pele, principalmente nos braços, a gente vê muito, né? E aí ela começa a ficar roxas, né? E aí depois ficam pálidas, né? E aí vão ficando bem mais roxos. Por isso que o paciente, né, quando ele vem a óbito, ele começa a passar pela essa fase, já está com um bom tempinho, né, que o paciente já veio a óbito, né? Começa a aparecer essas manchas, fica rosa, depois fica violeta, e depois elas ficam arroxeadas, tá certo? E aí, depois dessa fase, vem a fase de putrefação, né? É o estado, né, que as bactérias, né, começam a se proliferar e o corpo, né, ele começa a produzir enzimas, que aí produzem mais bactérias ainda, né, e começa aquele odor forte, aquela mudança de coloração, né, aquela destruição de tecidos, né. Então é isso que acontece. A putrefação, né, é a fase que começa aquele odor, né, aquele odor muito forte, aquela mudança de coloração, né. E o corpo, ele passa por essas fases, né? E a redução esquelética, né? A redução esquelética, ela acontece mais em pacientes pessoas, né, que já foram enterradas, né? Que é aquela começa a perder a pele, a musculatura, os ossos, né? E aí, essa parte de redução esquelética, ela demora muito, né? Ela tem toda uma fase, né? A fase de frio da morte, manchas e putrefação, ela ocorre num período pequeno de tempo. Já quando a gente fala de redução esquelética, ela demora mais, um tempo maior de ocorrer isso, tá bom? E a assistência de enfermagem ao paciente grave, né, e agonizante, ou que está em processo, né, a assistência de enfermagem é a mesma que é tida em um paciente que está com coma, né? Então, o paciente que ainda não teve, né, não chegou ao óbito,
mas é um paciente grave, que se sabe que vai vir a óbito, né? A gente tem que tratar ele como um paciente que estivesse em coma, né? Fazer o banho no leito, né? Fazer os cuidados paliativos, né? Fazer a higienização, medicamentos, se for prescrito, que a maioria não é, né? Porque já está em estado, né? Vegetativo ou estado já, né? Que se tem a orientação de não ter mais um tratamento medicamentoso, mas a gente tem que ter o cuidado com esse paciente, né? É um paciente ainda, né? Ele está vivo. E até após isso, até a morte, a gente tem que ter um cuidado com esse paciente, né? A gente tem que ter um cuidado após a morte. Eu acho que vocês vão ver isso com o Cleiton, né? Que é o cuidado após a morte. Não se preocupe que vocês vão ver esses tipos de cuidado. E eu trouxe para vocês um videozinho. Esse vídeo, ele tá falando um pouco, né? Ele foi promovido por pessoas que tratam do câncer, né? E ele é um vídeo bastante interessante. Lembrando que o câncer ele não escolhe idade, cor, raça, etnia, né? Ele não escolhe classe social. Então, eu trouxe esse videozinho para você. E aí eu deixo essa mensagem para vocês. O primeiro vídeo mostra, né, uma criança que passou por todo o processo do câncer e ela conseguiu sobreviver, né? Com amor, com carinho, com a dedicação. E eu trago essa mensagem para vocês, né? Quando a gente falou de câncer, eu trouxe a mensagem do câncer, né? E com a parte
do encerramento da vida, eu trago essa frase para vocês, né? A morte me tira o que é físico, pois é a presença em espírito de quem eu amo que está sempre presente comigo, né? Então, ela tira da gente, a morte, ela tira da gente a nossa parte física, mas o espiritual, as nossas lembranças, os nossos momentos, os nossos momentos bons, né? As nossas dedicações e tudo, fica sempre, né, guardado, né? Fica sempre registrado com alguém.